A manhã começara como qualquer outra. A casa estava mergulhada em uma calma quase sonolenta, o sol recém-nascido tingindo as paredes com um suave tom alaranjado. O silêncio era interrompido apenas pelo ocasional canto de um pássaro distante e pelo leve sussurro do vento nas árvores lá fora. Tudo parecia em paz. De repente, um estrondo ressoou pela casa, como se alguém estivesse golpeando o portão com uma força desesperada. O som invadiu os sonhos do protagonista, arrancando-o do sono e deixando-o momentaneamente desorientado. Ele sentou-se na cama, o coração batendo forte, enquanto uma sensação de confusão e mal-estar tomava conta de seu corpo. Algo estava errado. Ele sentia isso em seus ossos. As batidas no portão continuavam, insistentes e frenéticas, reverberando pelos corredores vazios. Era como se cada golpe trouxesse consigo uma onda de pavor crescente. Tentando organizar seus pensamentos, ele se levantou, ainda grogue, e tentou identificar a origem do som. Então, uma voz familiar atravessou a casa, gelando-lhe o sangue. "Pai, abre aqui." A voz de sua tia, normalmente tranquila, estava agora cheia de desespero. Ela ecoava pelas paredes, mas havia algo profundamente perturbador em seu tom, algo que fez com que todos os instintos do protagonista gritassem para que ele não abrisse a porta. O que deveria ser um pedido de ajuda soava mais como um grito de agonia, um lamento distorcido por uma emoção incompreensível. Ele ficou parado por um momento, tentando processar o que estava acontecendo. O que sua tia estaria fazendo ali, tão cedo? E por que ela parecia tão errada? O protagonista levantou-se da cama, os pés descalços tocando o chão frio, e imediatamente sentiu um peso opressor no ar. Era como se a própria casa tivesse se tornado mais pesada, cada movimento seu exigindo um esforço maior do que o normal. Ele sentiu uma pressão invisível em seus ombros, algo que o deixava inquieto, como se estivesse sendo observado por olhos invisíveis e mal intencionados. A caminhada até a cozinha foi lenta, quase arrastada, como se o tempo estivesse distorcido. Cada passo ecoava pelos corredores, o som de seus pés contra o chão era estranho, distante. Seus sentidos estavam aguçados, captando até o menor dos ruídos, mas ao mesmo tempo, sua mente estava enevoada, cheia de perguntas que não encontravam respostas. Por que sua tia estava ali? Por que ele sentia que algo terrível estava prestes a acontecer? No caminho, algo começou a parecer errado. Objetos que antes estavam em um lugar específico pareciam ter se movido, como se alguém ou algo tivesse passado por ali enquanto ele dormia. Uma cadeira levemente fora do lugar, uma porta entreaberta que ele tinha certeza de ter fechado, e aquelas sombras que pareciam se estender além do normal, como se tivessem vida própria, movendo-se levemente nas bordas de sua visão. Ele piscou, tentando clarear a mente, mas a sensação de que algo estava muito errado só aumentava. Finalmente, ele chegou à cozinha. Dali, ele podia ver o portão pela janela. A visão do portão trouxe uma onda de pavor que subiu por sua espinha, gelando-lhe o sangue. A luz da rua, que deveria iluminar a entrada, apagou-se de repente, mergulhando tudo em uma escuridão opressiva. O portão, que antes parecia apenas um pedaço de metal inofensivo, agora parecia uma barreira entre ele e algo terrível, algo que aguardava do lado de fora. Ele sentiu seu coração disparar, enquanto seus olhos, arregalados, tentavam enxergar através da escuridão, na esperança de que tudo não passasse de um truque da mente. Mas no fundo, ele sabia que não era. Algo, ou alguém, estava ali fora, esperando. E estava prestes a entrar. O protagonista fixou o olhar na fresta abaixo do portão, tentando decifrar o que estava vendo. No início, seus olhos ainda se ajustavam à escuridão que agora envolvia a rua, mas logo ele notou algo que fez seu estômago revirar. Vultos. Vultos de pés se movendo de forma anômala, como se não pertencessem a um corpo humano. Eram movimentos erráticos, rápidos demais, quase como se estivessem dançando de maneira grotesca e perturbadora. Ele piscou várias vezes, tentando clarear a visão, mas os vultos permaneciam ali, insistentes, desafiando qualquer explicação lógica. A mente do protagonista começou a girar, lutando para manter uma conexão com a realidade. Será que é realmente minha tia lá fora? Ele se perguntava, mas a resposta não vinha fácil.
Cada batida do coração trazia consigo uma nova onda de dúvida e medo. A voz que ele ouvirá, tão familiar, agora parecia carregada de algo malévolo, uma distorção que ia além do desespero. E aqueles vultos, o poderiam ser dela? Mas por que se moveriam assim? Conforme ele observava, uma sensação opressiva começou a se instalar em seu peito, como se o ar ao redor estivesse ficando mais denso, mais pesado. Não era apenas o medo comum, era algo mais profundo, mais primitivo, como se uma presença maligna estivesse lentamente se infiltrando na casa, envolvendo-o em suas garras invisíveis. A escuridão ao redor parecia ganhar vida, as sombras se alongando, estendendo-se em sua direção como dedos esqueléticos prontos para agarrá-lo. Então, os sons começaram. Primeiro, um sussurro baixo, incompreensível, mas claramente vindo de algum lugar próximo. Era como o som de alguém murmurando em uma língua antiga, uma linguagem que carregava um peso sombrio e desconhecido. Em seguida, uma respiração pesada, rouca, ecoou pela casa, como se algo estivesse ofegante, lutando para conter uma fúria latente. Cada respiração parecia mais próxima, mais ameaçadora. O leve arranhar na porta de entrada foi o suficiente para fazê-lo recuar instintivamente. Era um som fraco, mas carregava uma promessa de algo terrível à espreita do outro lado. Ele sabia que algo, ou alguém, estava tentando entrar. E a ideia de que aquilo pudesse ser sua tia agora parecia ridícula. Não, o que estava lá fora era algo muito pior, algo que não pertencia a este mundo. E ele estava prestes a descobrir isso da pior maneira possível. A rua permanecia mergulhada em uma escuridão opressiva, tão densa que parecia absorver qualquer vestígio de luz. Para o protagonista, o tempo parecia ter perdido todo o significado. Os segundos se alongavam, esticando-se como se o próprio tecido da realidade estivesse se rasgando. Cada batida de seu coração parecia demorar uma eternidade, ecoando em seus ouvidos como o som distante de um tambor funesto. Dentro da casa, as luzes começaram a piscar, lançando sombras que dançavam nas paredes em padrões erráticos e perturbadores. A cada piscada, o ambiente mudava ligeiramente, quase imperceptivelmente, mas o suficiente para deixar o protagonista ainda mais inquieto. Uma cadeira que antes estava perto da mesa agora estava virada, jogada em um canto. Uma porta que ele sabia que havia fechado com cuidado estava entreaberta, como se algo tivesse passado por ali. A casa, que antes era um refúgio familiar, agora parecia um lugar estranho e hostil, como se estivesse sob o domínio de uma força desconhecida. O vulto que antes se movia do lado de fora começou a se dissolver lentamente, como se fosse feito de fumaça, dispersando-se na escuridão. Mas, ao invés de trazer alívio, isso deixou uma marca indelével na alma do protagonista, uma sensação de que algo profundamente errado havia acontecido. Era como se uma parte dele tivesse sido tocada por aquela escuridão, manchada de uma forma que nunca poderia ser apagada. Ele sabia, com uma certeza aterrorizante, que o que ele havia visto não era algo deste mundo, mas sim uma manifestação de um mal antigo e insondável. De repente, ele sentiu uma presença atrás de si, algo frio e inumano. O ar ao seu redor pareceu congelar, e um arrepio percorreu sua espinha, seus pelos se arrepiando como se alertassem para um perigo iminente. A sensação era tão intensa que ele quase podia sentir uma respiração fria em sua nuca, mas quando se virou, não encontrou nada além de um vazio profundo e esmagador. A ausência de qualquer coisa visível não trouxe alívios, pelo contrário, intensificou seu medo. Ele estava sozinho, mas ao mesmo tempo, sentia que algo estava ali, observando-o, esperando o momento certo para se revelar. A casa, agora silenciosa, parecia ter se tornado um portal para algo sombrio e desconhecido, e o protagonista percebeu, com horror, que não havia como escapar daquilo que estava por vir. Subitamente, como se um interruptor invisível tivesse sido acionado, a escuridão se dissipou, dando lugar à luz do amanhecer. O sol surgiu no horizonte, derramando seus raios dourados sobre a casa, mas a sensação de segurança, que normalmente acompanharia o romper da manhã, estava ausente. Em vez disso, uma inquietação profunda se instalou no peito do protagonista, uma sensação de que algo estava fundamentalmente errado. Ele ficou ali parado, os olhos piscando contra a luz do dia que inundava os cômodos. A casa parecia a mesma de antes, mas ao mesmo tempo, completamente diferente.
O silêncio que agora pairava no ar era pesado, carregado de uma tensão que se recusava a dissipar. Era como se o que havia acontecido durante a noite tivesse deixado uma cicatriz invisível, uma marca que ele podia sentir, mas não ver. Enquanto tentava recuperar o fôlego e entender o que acabará de acontecer, o protagonista percebeu algo alarmante. A visão do vulto e o apagão repentino da luz não eram o clímax de uma experiência aterrorizante, mas apenas o prelúdio de algo maior, algo muito mais sinistro que estava por vir. Ele sentia, com uma certeza fria, que o que quer que tivesse entrado em contato com ele na noite anterior ainda estava presente, escondido nas sombras da realidade. Mesmo com o sol brilhando lá fora, havia uma escuridão que parecia persistir, como se a própria casa tivesse sido manchada pela presença maligna. Cada cômodo, cada corredor, parecia impregnado de uma sensação de desespero, como se os próprios tijolos estivessem cientes do horror que abrigaram. Quando o protagonista finalmente se aproximou do portão, onde tudo havia começado, algo chamou sua atenção. No chão, perto da fresta por onde ele tinha visto aqueles vultos perturbadores, havia uma pequena marca, um símbolo estranho e desconhecido, gravado no cimento. Ele nunca tinha visto nada parecido antes, mas não podia negar a sensação de que aquilo pulsava com uma energia maligna, quase como se estivesse vivo, respirando em um ritmo que desafiava a lógica. O protagonista ficou ali, olhando fixamente para o símbolo, o coração batendo descompassado. Ele sabia que aquela marca era um sinal, uma mensagem deixada por algo que ele não conseguia compreender, algo que não pertencia a este mundo. E, enquanto o sol continuava a subir no céu, ele percebeu, com um arrepio de medo, que sua vida jamais voltaria ao normal. Aquele amanhecer havia trazido uma nova realidade, distorcida e sombria, onde a linha entre o real e o sobrenatural estava irremediavelmente borrada.